e era um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus para saber quem era. E não podia conseguir por causa da multidão, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu em uma árvore para o ver, porque por ali ele ia passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa? E desceu ele a toda pressa e recebeu-o muito alegre. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido se hospedar em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo que eu estiver defraudado, alguém pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas 19. Essa passagem de Zaqueu é curiosa, né? Porque se a gente olhar para o texto, é um texto que não diz muita coisa. Jesus está chegando em Jericó, tem um homem baixinho, que não consegue ver Jesus, porque tem uma multidão na frente dele, ele fica apavorado e sobe em cima de uma árvore. Um sicômoro, uma figueira, tem várias traduções. Aí Jesus olha e ele fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou dormir na sua casa. Ele fica muito feliz e diz: tá bom, eu vou. Uma coisa que eu estou pensando em fazer há muito tempo, né, que é isso que o texto diz: vou dar metade dos meus bens aos pobres e aqueles que eu defraudei, de alguma forma, vou recompensá-los 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje a salvação entrou na sua casa. Se o texto encerrasse aí, e encerra aí, o que a gente vai enxergar de tão relevante? O que esse texto quer nos dizer? Parece uma historinha prosaica, comum, simples, sem grandes profundidades. Um evento de Jesus encontrando um chefe dos cobradores de impostos e dizendo: vou dormir na sua casa. Ele fica feliz e diz: vou dar metade do que eu tenho aos pobres, porque minha consciência pesa, sei lá. Mas o texto não diz só isso. E esse é o grande desafio quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando a gente lê o Evangelho. Porque existem camadas de muita profundidade nesses acontecimentos, nessas falas, o porquê daquilo. Porque justamente Zaqueu, porque o que significou ele subir na árvore, o que significa ele ter pequena estatura, o que significa Jesus nesse contexto, o que significa essa salvação, essa conversão. Então, são várias coisas que a gente precisa explorar diante de um texto desse, para a gente enxergar o que ele quer nos entregar. O que a gente precisa aprender com aquilo? O que a gente pode extrair de positivo nesse texto para a gente colocar na nossa vida, empreender uma mudança e ser mais feliz. E corrigir as nossas imperfeições, as nossas tendências ruins, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, se a gente ficar nessa superfície, sabe, dessa narrativa, desse roteiro, e a gente não tentar entender o porquê que um texto desse atravessou séculos e séculos e séculos e chegou até os dias de hoje e vem sido sempre tão comentado, né, nas igrejas, nos templos, enfim, em tantos lugares as pessoas discutem esse texto. Por quê? Porque não é um texto simples, é um texto que encerra uma profundidade muito grande. Se a gente colocar a representação, cada personagem desse enredo, se a gente der uma representação para aquilo,
vai ficar muito mais fácil da gente compreender. O que é um homem de pequena estatura? Será que está falando da altura ou sobre uma pessoa que não se desenvolveu espiritualmente? Uma pessoa que, portanto, tem essa pequena estatura. Será que não é isso? O que representa Jesus, se não o homem perfeito? A iluminação chegando na cidade. Né? A realização ali, representada por um ser de luz. O objetivo de cada um de nós, de alcançar essa condição crística que ele alcançou. Essa condição de perfeição. Será que ele não representa esse objetivo? E um homem de pequena estatura que quer ir de encontro a esse objetivo, o que ele faz? Ele se eleva de uma forma artificial, porque ele não cresceu. Então ele sobe aonde? Sobe numa árvore, sobe num sicômoro, sobe numa figueira, sei lá. Ele sobe para ficar na altura da realização. Só que ele subiu de que forma? De uma forma artificial e não natural. Então, ele representa o quê? Ele representa aquilo que muitos de nós, inadvertidamente fazemos, na maneira como nós nos colocamos na vida. Nós nos inflamos de forma ilusória, querendo ser aquilo que nós não somos ainda. Querendo interpretar um personagem qualquer, inflar o nosso ego com orgulho, com vaidade, com ambições, tentando desenvolver poder sobre o outro, riqueza, notoriedade, estar no centro das atenções, ser bem avaliado, ser bem aprovado, ser bem aceito. Então a gente sai mendigando afeto, aprovação, aceitação, fazendo todo o esforço para crescer de forma artificial, para crescer no mundo. E a nossa estatura continua a mesma. Né? A gente apenas subiu numa árvore, nosso tamanho é o mesmo. Aí vem Jesus e diz para ele, desce. O que é esse desce? Isso representa muito, gente. Não é só um verbo, não. Esse desce é desinfla esse ego. Saia dessa ilusão. Venha para o chão. Venha ser de fato o que você é. Venha assumir a sua verdadeira natureza. Venha aqui e fique de frente para mim. Né? Em outras passagens do Evangelho, Jesus usa uma frase muito interessante quando ele diz o seguinte: quem se elevar será rebaixado. Quem se rebaixar será elevado. Então, Jesus já dava dicas de que a elevação que a gente busca não é essa elevação no mundo, não. Né? De buscar algum tipo de destaque, né? De buscar a fama. E cada coisa que a pessoa faz, cada gesto dela, ela está indo lá compartilhar com todo mundo numa rede social. Esperando like. O like não é nada mais, nada menos do que uma aprovação, né? Do que validar a ideia de que ela tem de si mesma, de que ela é algo diferente, algo importante. Olha, tive um like, tive um comentário. E aí o que acontece? Isso apenas abastece o quê? A ideia de que você... abastece a ideia de que você é algo importante nesse mundo, algo de destaque. Isso infla o teu ego. Isso faz você subir nesse sicômoro. Isso coloca você numa condição talvez mais elevada, mas é uma condição artificial.
E tem uma coisa curiosa, gente. Tão nocivo quanto se elevar artificialmente, e é isso que as pessoas, né, não se dão conta, é se rebaixar. Quantos aqui, ou quantos a gente não conhece, que não traz dentro de si problemas sérios de autoaceitação, de não merecimento, crenças de que não merece, crenças de que ele é menos. E é uma ilusão também. Isso aí não é subir na árvore, é cavar um buraco e entrar dentro da árvore, dentro da terra. Então a gente tem que buscar, gente, um olhar para si, investigar o que existe de programado aqui dentro da gente. Porque a gente reproduz essas programações. A gente produz esse sistema de crença que não é nada mais, nada menos do que exatamente aquilo que eu acredito que eu sou. Eu posso viver a ilusão de me achar o máximo, ou posso viver a ilusão de não me achar nada. Aliás, Freud falava de decisões complexas, né? O de superioridade e o de inferioridade, que são complexos, ilusórios, construtos mentais. São construções da nossa mente, que a gente vai construir nesse personagem e ele vai tomando conta do nosso ser. As nossas ações, as nossas atitudes, elas respondem a essa programação. Mas no caso de Zaqueu, era um complexo de superioridade. Era uma pessoa que se inflou de forma artificial, achando que ia encontrar a realização, que aquele era o caminho da felicidade. Né? E aí Jesus falou, desce, meu amigo. De frente com Jesus, ele ficou de frente com o quê? Com a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a luz, o caminho. Então, aquilo mexeu, óbvio, mexeu completamente com toda a estrutura desse homem. E esse homem, diante de Jesus, ele se transformou. Se existia dentro dele uma tendência, algum tipo de arrependimento, de achar que estava no caminho errado, como o texto diz, né? Naquele momento ele tomou a decisão, ele passou por uma epifania, por um estado de graça. Ele falou, não faz o menor sentido. Tudo que eu tenho aí, metade eu vou dar para os pobres. E aqueles que eu prejudiquei, eu vou recompensar com um quádruplo. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Será que nós também não precisamos ser salvos por Jesus? Será que nós não precisamos desse tipo de salvação? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Qual é a avaliação que a gente está fazendo de si mesmo? Qual é o olhar que nós temos para si mesmo? Procurem fora, mas a resposta está dentro de cada um. E é muito simples, gente. Basta silenciar a mente. Basta se colocar em silêncio diante de si mesmo. Como é possível isso? É muito simples, gente. É você entender que tudo aquilo que se passa na tua mente, nos teus pensamentos, não são você. É um campo de informações que você observa. Você não faz parte desses enredos. Você não é um personagem exatamente daquilo que passa na tua mente. É que você se envolve com aquilo. Você se identifica com aquilo. E essa identificação faz com que você se desconecte com a sua verdadeira realidade, que é a realidade do observador. Você é só um observador de tudo isso. Você é só uma testemunha de tudo isso. Você tem que olhar para tudo isso como se estivesse assistindo a um filme. E não transformar isso em realidade.
Nós acreditamos no que os pensamentos nos dizem sobre o futuro e fica preocupado, ansioso, tenso, o cortisol lá em cima, a adrenalina sobe e o corpo sente, vem o cansaço, vem a tensão, a pressão dispara. Mas tudo isso é resultado de um envolvimento e uma identificação com um filme. Não é com a realidade. A realidade é que você é apenas uma testemunha, apenas um observador de tudo isso. Mas você só vai se dar conta disso, só vai desenvolver a capacidade de se colocar fora de tudo isso com a prática do silêncio e da observação. Não à toa os antigos ensinavam isso. A gente aprende isso no Oriente, no Yoga, a gente aprende isso com Buda, com Krishna, com tantos outros mestres orientais, e aprende isso principalmente com Jesus. Jesus era muito claro que as pessoas não prestam atenção quando orardes, não fica numa praça pública repetindo um monte de palavras. Como os hipócritas fazem. Quando orardes, fecha a porta do teu quarto, fica em silêncio. Não diga nada, nenhuma palavra. Deus já sabe o que você precisa. Então, oração é silêncio. Oração não é repetir um monte de coisa. Quanto mais a gente clama, mais a gente reforça a ideia da escassez, da impotência, da fraqueza. Você vai acreditando naquilo que você está dizendo. Me ajuda, meu pai, que eu preciso. Você está reforçando a ideia de que você precisa, que você é incapaz, que você é impotente. Para, não diga nada. Fique em silêncio. Observe os pensamentos. Não serve. Não acredito nisso. Não preciso mais pensar assim. Começa a estabelecer uma distância entre você e a sua tela mental. Trata aquilo como um filme que você está assistindo. Sai do palco e vai para a poltrona. Você não é um ator desses enredos, você é um espectador. Olha para aquilo sem o envolvimento, que é tão natural, mas isso só é possível, gente. Se vocês acreditarem no que eu estou falando, se vocês colocarem isso em prática. Porque senão eu vou ficar falando isso ao vivo. Repetindo coisas toda semana aqui. Então isso tem que ser tratado como algo óbvio, que não sou eu que estou ensinando isso, isso é uma lógica universal que tem sido ensinada ao longo dos séculos. Não existe mudança, transformação, sem que você assuma o controle de si mesmo, sem que você sente nesse trono e diga, olha, isso é bom para mim, isso não é. Enquanto você não transformar essa imagem negativa que você construiu de si mesmo, você vai continuar nesse abismo de sofrimento, de angústia, de sofrimento, de limitação, de pobreza, de fraqueza, de incapacidade, de doença, de sofrimento, porque você não está fazendo o esforço de se desidentificar de tudo isso, de crenças, de padrões. O homem mais corajoso da filosofia que eu conheci foi o Nietzsche. Porque o Nietzsche, em pleno século XIX, ele peitou as religiões e disse: tudo isso que existe dentro de vocês como verdade, não é a verdade. Isso é resultado de uma programação moral feita pelas religiões para dominar cada um de vocês, para deixá-los convictos de suas fraquezas, de sua impotência, de sua incapacidade, de sua carência, de sua dependência, porque isso foi uma forma que eles encontraram de dominá-los, escravizá-los, de tê-los sob controle. Então, durante muito tempo, durante muitos séculos, isso foi necessário porque fazia parte do nosso estágio. A gente precisava de algum tipo de amparo, de algum tipo de crença, e o universo colocou aquilo para a gente. Ok, estamos em 2026, século XXI.
Não dá mais para pensar como nós pensávamos na Idade Média. Não dá mais para a gente ficar ancorado com essas crenças anacrônicas, ultrapassadas, que não atendem mais às demandas da humanidade hoje. Hoje a gente tem inteligência artificial aí para responder qualquer coisa, qualquer dúvida. Jesus nos disse: aquilo que está oculto vai ser revelado. Está aí, está na nossa mão. Pega um celular, pega um tablet, pega um PC, pega um notebook, vai lá no chat GPT, vai no Gemini lá, pergunta qualquer coisa, ele te traz. Te traz todo o esclarecimento que você precisa, com fontes precisas, te dá a opinião dele ainda, te orienta. Então a gente está muito bem instrumentalizado, a gente não pode viver ainda na escravidão da própria mente, de valores que não servem mais, não se adequam mais à nossa realidade. Nós precisamos desenvolver o nosso poder, nossa força, nossa autoestima, porque o que existe de dentro de nós é muito poderoso. Não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua condição financeira, não importa qual seja a sua cor, sua raça, seu sexo, sua orientação sexual, não importa. O que existe dentro de você é divino. É extremamente poderoso. É algo que não pode ser destruído. Todos nós temos Deus dentro de nós, porque todos nós temos a eternidade, a consciência e a condição de êxtase como condição natural do nosso ser. Essa é a nossa verdade. O problema é que a gente está tão distante do que nós somos, porque nós estamos identificados com o que nós não somos. A gente está identificado com ilusão, com crenças, com medos, com limitações que nós mesmos criamos. Ou se não criamos, foi uma imposição do sistema, das tradições, da educação, a gente aceitou. Ora, se aceitou, tudo bem. Posso desprogramar, posso desconstruir, posso mudar. E a gente tem poder para isso. Quem mais teria poder para mudar a si mesmo, senão nós? O reino de Deus não está aqui, não está lá, não está acolá, está dentro. É esse olhar para dentro, é assumir o poder sobre si mesmo, é não precisar depender colocar a tua felicidade no ombro de ninguém. Eu preciso de alguém para ser feliz, preciso de alguém, de uma determinada situação, de determinadas circunstâncias para ser feliz. Preciso, não. Você é a felicidade. Esse que é o grande equívoco. As pessoas não entenderam isso. Felicidade não é uma coisa que você vai comprar, vai conquistar e vai alcançar. Você já é a felicidade. Sat Chit Ananda. Existência, consciência e felicidade. É a estrutura ontológica do ser humano. Nós somos isso. Você não precisa desenvolver, alcançar a felicidade, precisa ser. E quando você é, tudo isso se manifesta. Não por merecimento, se manifesta porque está se manifestando o que já é. É a sua natureza isso. Só que ela não se manifesta porque ela não tem espaço. Porque encontra uma mente atordoada, presa ainda a uma série de coisas, de identificações burras. Vocês acham que Deus olhou para a gente, Jesus olhou para a gente e falou: sois deuses. O que eu faço, vocês podem fazer até mais. Ele falou isso por quê? Qual foi o propósito dele ter dito isso? Ele estava mentindo? Estava dizendo algum absurdo? Por que ele disse isso? Vocês já pararam para pensar, gente? Ele disse isso. Não dá para remover isso das escrituras. Estão lá. Ora, se ele disse isso, ele estava mentindo? Não estava. Então eu tenho que entender por que ele disse isso. Onde é que está esse Deus que ele falou que eu sou? Aonde está? Está esquecido. Está abandonado. Porque eu estou preso dentro de um conjunto de crenças de inferioridade, de incapacidade, de impotência, de carência. Eu estou assim, mendigando
as coisas para o mundo, cuidem de mim, eu sou um coitado, olhem por mim. A gente vive nessa condição. E isso daí é resultado do quê? De uma única coisa, que é a fonte de toda a sofreguidão humana, ignorância. Não à toa ele dizia, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Que é o único antídoto contra a ignorância. É o conhecimento da verdade. Enquanto a gente viver na ignorância, a gente vai viver assim. Sendo guiado pelos próprios medos, por ilusões, presos ainda, identificado ainda com o que existe de pior da natureza. Identificados com a escuridão, com o abismo. Infelizmente, é a condição da maioria de nós. Om Namah Shivaya.